Mestre Jesus, Deus de infinita bondade, que nesse momento, Senhor, possamos conjugar nossas mentes, nossos pensamentos, a equipe espiritual que comanda essa equipe de estudo. E que possamos cada vez mais aprendermos um pouco mais para que possamos atender nossos irmãos em sofrimento. Sendo assim, mestre amigo, abençoa todos que estes órfãos, os que estão nas penitenciárias, estão passando fome nos abrigos, e tantos outros sofrimentos, Senhor, que têm passado. Que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, Vânia. Boa noite, boa noite. Então nós estamos aqui fazendo aquela breve avaliação, né? Nós três e os amigos espirituais, capítulo 15, forças viciadas. Então ele está falando de que? Forças, né? No dicionário, força é algo que a gente movimenta, né? Tudo que a gente move, é a faculdade de mover, que gerar movimento e movimento constante, segundo a física, é gerar uma força, é uma lei de Newton. Mas aqui nós entendemos com o Espiritismo que forças são recursos psíquicos ou energia medianímica, ou se quiser, mediunidade. Bom, pode resumir. Mas para que ele coloca isso por quê? Porque a mediunidade, né, Ferreira Ferreira tem um livro, Mediunidade e Sintonia, onde Emmanuel define 4 aspectos, ângulos da mediunidade. Mediunidade não é só amanhã, como eu, Vânia, ir para o centro da comunicação. Isso é um aspecto dela. Boa noite. Mas mediunidade é força psíquica. São energias mediúnicas e anímicas. Então, é uma força mental, é imã no próprio ser, capacidade interpretativa. Então, ele está ampliando isso aqui. A humanidade toda tem isso. Ou como está lá no livro, né, Missionários da Luz, quando no capítulo que ele explica o capítulo seguinte, mandato mediúnico, o capítulo 16 é explicado no capítulo 2, o capítulo 1 do livro Missionários da Luz, o psicógrafo, né? Tá lá. Então ele vai dizer que é um sentido novo, deixa claro isso, um sentido novo. O primeiro sentido que a humanidade adquiriu, segundo André Luiz, foi o tato, quando a gente era seres microscópicos no fundo do oceano há 2 bilhões de anos atrás. Primeiro sentido que a gente, como princípio inteligente, começou a desenvolver. O último, que é o mais grave, e talvez o mais importante, é o da mediunidade. Por isso que a gente desenvolveu os 5 sentidos, e agora é chamada a Era do Espírito, onde a gente começa a desenvolver essa força, esse recurso psíquico, essas energias medianímicas, a mediunidade. Então, todo mundo tem. Então, alguns, como nós, estamos estudando, outros bilhões não se interessam, mas vão ter que estudar, porque para desenvolver com equilíbrio esse sentido nas rodas das reencarnações, eles vão ter que estudar Espiritismo. O livro Abre as Portas, o Espírito lá deixa isso claro. Todos, sem exceção. Porque é a terceira revelação vinda diretamente de Deus a pedido de Jesus. Não veio para criar hegemonia sobre outra religião, porque não é religião. Veio para ser o futuro das religiões, eles dizem. Todos os religiosos, todo mundo vai ter que ler. E graças a Deus eu fico feliz, porque a gente, não é com nenhum orgulho, pelo menos a gente já começou aquilo que eles vão fazer um dia. Então, vamos lá. Nós compreendemos, André Luiz observa o jornalista, né? Numa obsessão indireta. Boa noite, Tereza. Vânia e... Boa noite, estou no escuro, porque a Jazeira está sem luz. Estou no carro. Aqui tem, né? Mas você podia fazer em casa, até com a luz desligada. Com a câmera desligada. Aqui tem energia, então caiu só aí. Não, estou ligada no carro, sem Wi-Fi, aí tem que ligar no carro. Beleza. Como é que você se encontra sem luz? Oi. Você tem luz, né? Você se encontra sem luz, trabalhadores desse jeito. Diga aí, você é uma vela, rapaz, uma vela. Aí, Ferreira, tem que ter energia elétrica. Luz, sabe minha luz aí iluminando, tá vendo? Ela acende, ó, tá vendo? Eu tô vendo. O Wi-Fi. Então vamos lá. Aqui é uma obsessão indireta, a gente viu, né? Só recapitulando.
num bar, um jornalista está escrevendo. Boa noite, Josi. Boa. O jornalista. Estou fazendo a recapitulação, não comecei a ler ainda não. O jornalista está lá dentro, escrevendo uma matéria para levar ao seu editor para ser impressa no outro dia. Sobre um crime que cometeu e, na época, não tem os nomes aqui, obviamente, as pessoas levavam suspeição a essa jovem, que era uma jovem dita na celebridade do meio, né? Pessoa conhecida. Então, ele está fazendo a matéria e quando isso for exposto, isso vai prejudicar, perturbar a jovem ou qualquer um da gente que tivesse uma calúnia sobre isso que os espíritos já falou que ela não tem culpa do crime. Mas a questão é que o espírito que está conduzindo, o intuindo, né? O intuindo não tem nada a ver com o jornalista. Eles têm afinidade com o jornalista o quê? Calúnia, álcool e cigarro. Estabeleceu o elo. Ele tem a ver com a jovem, que ele vai explicar aqui, não detalhando, mas vai explicar que a jovem e o obsessor estão ligados no passado. Então a gente já viu isso aí. Agora vamos lá. O espírito, qual é o objetivo do espírito? Ele quer que quando a jovem lê a notícia, junto com a população, e chamarem ela para ela prestar contas na população, na mídia, ela se perturbe, o que vai se perturbar. E aí ela fuja para onde? Para o cigarro, para o álcool, para as drogas. Fez isso, baixou a vibração dela. Aí ele deixa o jornalista e vai casar a sua onda mental, associar, que ele vai explicar também na outra página, associar o seu pensamento ao dela, porque agora ele projeta o pensamento, mas a gente já viu que ela está acima dele na vibração. E eu não tenho como botar, Josimere, eu quero assistir a programação da Record. Se eu colocar, apertar no meu botão 11, o 11 eu só pego a programação da TV Globo. Para eu pegar a televisão da Record, eu tenho que baixar de 11 para o 5, canal 5. Então ele quer que ela saia do 11, é só uma imagem aqui, do 11, da frequência da sintonia do 11 para o 5, que é a dele. Então ali ele pode casar. Isso é muito comum conosco, a gente já falou sobre isso. Eu não consigo, desencarnado, atingir Ferreira, eu quero tirar ele da casa espírita, mas eu vou buscar os parentes, os amigos, no trabalho que for. Tereza falou, fechada no trânsito, onde for, fazer a frequência deles. Ferreira saiu do 11 e desceu para o 5. Quando ele desce para o 5, aí eu caso meu pensamento, aí eu dirijo, né? Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos, questão 459 dos espíritos, muito mais do que eu penseis. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Qual é o propósito do estudo de André Luiz da codificação? É que a gente não seja dirigido. Porque imagine, você vai ficar sendo dirigido pelas entidades, se fosse só boas, menos mal. Mas a questão é neutra. Então o propósito é que eu conduzo a minha vida, não fique sendo dirigido pelos espíritos. E quando for, é pelos aqueles que estão superior a mim, para me indicar um caminho. Por que Jesus nunca disse? Jesus disse, quando eu faço sob o pensamento de meu Pai. Eu e ele somos um em pensamento. Então não tinha espírito nenhum, né, abaixo de Deus que comandasse Jesus. Ele vai dizer várias vezes na Bíblia. Eu e o meu Pai somos um em pensamento. Quem dirigia ele, aliás, no livro dos médios pergunta isso. Jesus foi médio de alguém? Erasto vai dizer sim, de Deus. Todos os outros espíritos no planeta estão abaixo dele. Como é que alguém vai orientar ele se ele é o governador? Né? Então vamos lá. E conseguirá, digamos, levar a jovem ao charco do vício em que ele jaz, quando a gente parou. Ele quer trazer ela para o charco do vício. Então, ele vai conseguir perturbar ela? Hilário perguntou. Quem sabe? Então o guia perguntou, é livre-arbítrio. Quem sabe se ele vai conseguir? Aí ele continua, e algo triste, né? O orientador acrescentou, Aulus, né? Naturalmente a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. Ela que escolheu, Josi. Não existe nada à toa aqui. Então, ela escolheu, a gente vai ver que ela tem envolvimento com esse espírito no passado. Então, ela escolheu esse gênero de prova, aqui também está no livro dos espíritos, né? Ele está bem alinhado com o livro dos espíritos. O gênero de provas, eu quero passar pela prova da calúnia, eu quero passar por isso.
Porque eu, como celebridade, muitos vão me aplaudir. Mas aqueles que me aplaudem hoje são aqueles que me jogam a pedra amanhã, diria Cazuza em uma música dele. Né? Aquele que te bate palmas hoje é o mesmo que te apedreja amanhã. Cazuza canta, porque baseado em Jesus. Uma semana ele foi aplaudido pelo povo. Uma semana depois, escolheram Barrabás e mandaram ele para a cruz, o mesmo povo. Então, Cazuza pega essa passagem bíblica e escreve uma música sobre isso. Então, ela escolheu esse gênero. Você é uma celebridade. Você é amada, seguida hoje em dia, milhões. Em compensação, se eu tiver uma falha, esses milhões é o primeiro a me abandonar e me apedrejar. Gênero de provas que ela se dispôs a lutar. Então, ela vai conseguir, quando receber a notícia, como vai ser o estado emocional dela? Quem sabe? O guia falou. Quem sabe? É o livre-arbítrio. Se ela, depois de se perturbar, orar, buscar uma palavra de um amigo sério, da mãe, do pai, minha filha, você não matou ninguém, contrate um advogado, afirme isso, porque é convicção sua, contrate um bom advogado e prove que você não cometeu homicídio nenhum. Ah, mas isso eu vou perder dinheiro, depois o dinheiro volta, vou perder seguidor, depois o seguidor volta, quando a verdade se apresentar. Você matou alguém, que o crime aqui é de homicídio? Não. Contrate um advogado, um bom advogado, e você, baseado na sua consciência, vai se defender e a verdade será revelada. Então, é claro que ela não vai ficar feliz, ninguém ficaria, eu, Teresa, sob uma calúnia. Mas se acalma, criatura. Por que você vai ficar, vou dormir, vou tomar ansiolítico, antidepressivo, vou tomar bebida? É isso que o Espírito quer. Então ela ora, imagina a oração. Vou confiar. É Vou isso. confiar, né? Confiar. Confiar. Já estou na luz, viu? Chegou. Beleza. Já estou na luz, Mário. Chegou. E se não puder combater a força com a força precisa? Essa força que eu estou dizendo aqui é só uma que eu estou dizendo. Tem vários outros métodos. Mas para nós é a oração, né? Que a gente já está como um hábito. Orar primeiro. Quando vê a notícia de manhã, imagine. Conversar com os parentes que lhe amam. Olha aqui que está no jornal, no celular hoje em dia, na TV, que estão dizendo de mim. Bom, minha filha, vamos orar e vamos contratar um advogado. Você matou alguém? Não. Eu sou sua mãe, sou seu pai, seu marido, o que for. Vamos agora provar na sociedade. Esses mesmos acusadores estarão envergonhados amanhã, quando a verdade se revelar. Então você vai sair, é o repórter na porta, né? Aí você vai ver um bocado de gente repórter na porta já fotografando você, que ela é uma celebridade, né? Então, você buscou isso, escolheu essa prova, quer dizer, ela não tem a consciência disso, né? Aí estou falando aqui porque eu estou lendo o livro. Mas ela escolheu essa prova. Então, se ela não puder combater isso, Hilário pergunta, aí o que ele vai dizer? Ah? Por isso que eu botei hoje no grupo lá, vontade. Será mais justo dizer, abre aspas, se não quiser, fecha aspas. Ele está falando da vontade. Porque a lei não nos confia problemas de trabalhos superiores à nossa capacidade de solução. Resumindo no Evangelho, Deus não dá uma cruz mais pesada do que Josimeire aguenta carregar. A cruz e as provas. A que eu tenho é que eu tenho condições de carregar. Muitas vezes me pesa, mas eu dou o braço, Ferreira me alivia aqui, Tereza me alivia, Josi, faça uma prece por mim, posso desabafar com você. São os amigos, os sireneus do caminho, que deram o ombro para a cruz, para Jesus carregar a cruz dele. É os amigos do caminho, porque a cruz está muito pesada. Mas a gente escolheu e aquilo a gente aguenta. Deus não dá cruz acima de nossas forças. Aqui a passagem evangélica. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Então, a hora que já vinha a suspeição, né? O homem já vai lançar a matéria dizendo que foi ela que matou, né? Então ela já está sob aquele nível de perturbação. Ela ou a família ligada a esse tal desse homicídio. Mas ela só pode cair, se deprimir, realmente se deprimir, como ele disse aqui ontem, deprimir a vida moral dela. Ela só pode se deixar deprimir se não tiver força de vontade. A vontade é tudo. Então, rapaz, eu não matei. Os repórteres estão na porta. Eu vou sair. Sarney
entregando o. Ele vai descer para entregar a faixa a Collor de Mello, né? Ele era muito devoto, né? E amigo pessoal de Irmã Dulce, o presidente que mais ajudou ela. O governador foi a CM, mas na biografia dela vão dizer, lá no Hospital Irmã Dulce só tem homenagem a um político, José Sarney. Todo mundo foi contra. Esse é meu amigo, mas não tem o nome de ACM Neto, porque ACM velho, não sei porquê, mas ele foi um dos que mais ajudaram. Mas ela manda botar na parede, José Sarney, ele é meu amigo, porque ele faz com o coração. Tá aqui a última biografia dela, Graciliano. Então quando ele vai entregar, a mulher dele está no lado, ele falou, o povo já vaiando, a inflação de 83%, eu me recordo bem, a inflação, o povo vai me acabar, eu não vou passar a faixa, eu vou pedir. O homem atacou ele na campanha toda, a Collor de Mello. Atacou. Quando ele vai assim, aí ele desiste. Ele dá de braço a mulher dele. Aí ele ouve, vá que eu vou com você. Aí ele para assim, ele olha pro lado da mulher e os assessores. Você olhou para quem, esse presidente? Irmã Dulce está aqui. Só que Irmã Dulce já tinha morrido. Irmã Dulce está aqui. Ele olhando pro lado, ela falou para mim que vá, que o povo vai deixar de me vaiar, porque eu sou de bem. Aí ele ganhou coragem, apertou a mão na mulher dele e atravessou a rampa. Quando ele atravessou, o povo vaiando, ele narra aqui no biógrafo. 5 minutos depois, a 10 minutos, o povo todo passou a aplaudir Sarney. Veja a força de um espírito superior como Irmã Dulce ou qualquer outro. O povo, está na biografia de Graciliano, é a última, a que virou filme. Quando eu li isso aí, o homem não tem nada a ver com religião, o homem pesquisou 10 anos na vida de Irmã Dulce. Ele vai a Sarney, entrevista ele, que Sarney está encarnado. Sarney, ele não é espírita, ele é católico fervoroso. Ele falou assim, como é que... Ele parou, a mulher dele também dá depoimento, ele ficou olhando para o lado. Dulce está aqui, dizendo para eu ir que o povo vai me aplaudir, mas o povo está me vaiando de abrir a porta. O povo deixa de vaiar e aplaude José Sarney. A força de um espírito superior, a influência psíquica que abrange a multidão. A gente não pode, é por isso que você pode ver Pedro preso, mas não era para ser preso. Jesus manda 2 espíritos, está na Bíblia, que adormecem os guardas, pegam a chave, abrem a porta e Pedro sai. Está em Atos de Apóstolo. Imagina que você acordar, cadê os presos? Os guardas, não sei não. Antes dormiu. Como é que pode isso? Coitados. Os 2 espíritos adormeceram os guardas, materializado, Simão olhando, está em Atos de Apóstolo, pegou a chave, abriu e mandou Simão sair. O mestre mandou você sair. E o que ele manda a gente faz. Então, o que Jesus manda para um espírito realmente superior, se faz. Então, aqui que ele está dizendo aqui, se ela tiver força de orar para Irmã Dulce, se for católica, hoje em dia, para Bezerra, se for espírita, e se Jesus permitir, a verdade vai ser descoberta, porque Jesus não mente. O que é que está na Bíblia? Tudo aquilo que está encoberto será revelado. E Jesus não jogou palavra fora. Agora a questão é que, quem sabe, depende dela, né? Diante disso. Então, tudo isso por quê? Hilário pergunta, né? O cara fazer uma trama dessa para prejudicar outra pessoa, desencarnado, jogar a menina começando uma jovem nas drogas, no vício, ou no suicídio, né? Numa acusação, ou na cadeia, né? Até. Por que tudo isso, essa maldade? Vamos ver a resposta. A pergunta de Hilário pairou no ar por aflitiva interrogação. Todavia, Aulus acerenou-nos o ânimo, elucidando. Aí vem a causa, são os bastidores espirituais. Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue, né, o desencarnado, estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual antes da reencarnação com que a menina presentemente vem sendo beneficiada, reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desencarnado não beneficiou-se da reencarnação ainda, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Eles eram parceiros. Aí ele não entra em detalhe aqui, né?
não vai entrar em detalhes, porque senão ia se prolongar. Ele mesmo vai dizer. Boa noite, Antônia. Mas ele está dizendo, ele está olhando aquilo que Tereza e eu não sabe. A gente vai ver a notícia de manhã, digamos, hoje em dia. Ligou o jornal, a gente vive no mundo, né? A gente não vai ver sem ver uma TV, sem ver um jornal, sem ver nada, né? O espírita não é isso. O espírita não assimila, não fica julgando aquilo ali. É diferente. Mas o espírita não vive alienado. Vê um jornal. Chico Xavier lia jornais, não deixava de ler. O apóstolo Paulo, quando ele viajava, ele buscava informações da cidade. Quem é o Deus da cidade? Quem é fulano? Quem é isso? Ele buscava informações. Chico Xavier lia. Até Playboy davam a ele. Revista Playboy, ele lia. As mulheres nuas, ele lia a matéria. Está lá nas biografias dele. Você não vive alienado. Não, e aí Chico está gostando da revista. Aí ele olhou assim a Playboy. Oh, meu filho, tudo que Deus faz é lindo. As mulheres nuas. Tudo que Deus faz é lindo. Então ele não fica acumulando aquilo ali, se fixando. Então ele não vive alienado. A menina vai abrir o jornal, vai ver aquilo ali, o celular. Viu o que está falando de você? Você é uma celebridade acusada de homicídio. Um jornal inteiro. Você vai comentar durante o dia ou durante a semana aquilo ali. O objetivo é um objetivo tão escuso. Ele quer apenas que ela caia, desça na vibração, questão 459 do Livro dos Espíritos, para que ele possa dirigir os pensamentos e os atos dela. Sexo, álcool, cigarro e droga. Ele só quer isso. Mas ele quer isso dela, porque é a sua parceira. Não foi à toa esse caso aqui. Não foi um acaso. Ele vem porque ele quer, ele gosta dela. Vieram juntos do mundo espiritual, ela reencarnou, ele não. Qual a solução para isso? Não vai dizer. É normal. Qualquer pessoa aqui, Antônia, sabe. A solução aqui, se ela não se desesperar e se matar, ela embala ele no braço, ó, igual a Bebeto na Copa de 94, quando fez o gol. Ó, que ele ficou, ele e Romário, balançando o filho, né? O filho dele estava nascendo aqui no Rio de Janeiro. É mamãe, ele vai chamar ela de mamãe. É a solução. Alguém tem outra solução? Como é que você ajuda? Eles eram afins, os dois. Ela também não é nenhuma santinha. Andavam juntos no mundo espiritual, na mesma bagunça, vampirizando. Ela reencarna, ele não. Ele encontra ela. Não consegue acessar a mente dela, que ela está no estado superior, é jovem, ele não consegue. Então ele busca uma obsessão indireta. Perturba ela, ela desce. Ele penetra na onda mental e dirige ela. Bar, festa, e ele vai sugar o sexo, sugar a bebida, sugar o cigarro dela. Vai sugar. Na nossa visão, é um motivo tão escuso, tão mesquinho, alguém prejudicar a vida de um outro apenas para sugar. Mas ele é um desconhecido, um ignorante. Por isso que ele está trazendo exemplo que estão a mancheias. Ó. A humanidade está cheio disso. Está cheio. Sexta-feira, sua linda, está cheio desses aqui. Cheio. Gente só sendo sugado em tudo quanto é lugar. Então, o que é isso? Aulus fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou. Entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance. O caso deles daria um romance. Tá vendo aí, Josi? Né? Não tá nada à toa, né? Então como é que a gente pode... Tereza e eu assistimos jornal, mas a gente tá vendo só aquela folha, a superfície. A gente pegou um livro, eu e Tereza viu um caso desse na televisão. A gente viu só a capa. A capa aqui, e a menina, a celebridade está acusada de homicídio. Ó. Eu e Tereza no jornal, no celular, tá vendo só a capa. Aí, você quer conhecer Tereza Marcelo? Abra o livro, vai dar um romance à vida desses dois. Ó, eles se conhecem de outros carnavais, né? Esse aqui se conhece de outras encarnações, ó. Estão juntos lá. Um está encarnado, então o que você está vendo, Tereza? Ó, mas seja só a capa do livro, ó. Abre o livro deles dois que vai dar um romance. Um romance. Desviando-nos do fim que nos propomos a atingir. Detenhamos apenas na mediunidade, que são as forças viciadas. Né? Tudo aqui só pode se dar graças à mediunidade, José. Sem esse sentido novo, como é que o espírito ia intuir o jornalista? Por quê? A não ser que ele se materializasse, que também precisava da mediunidade de alguém, dos fluidos de alguém, e ficasse ditando. Mas se ele se materializasse, o jornalista provavelmente ia pegar a pista, né? Com medo, correndo. Né?
Um fantasma se materializou. Então, o espírito não quer aparecer. Por que eles não gostam dos espíritas? Porque a gente estuda e os revela. Então, ele quer agir na surdina. Ele sabe que esse sentido novo, radicado no organismo, glândula pineal e todo o sistema nervoso, endócrino, não fica situado em um algo só, né? A glândula pineal seria uma espécie de antena física no perispírito, na mente, né? Cada um, então ele projeta aquilo ali. Sem essa mediunidade, com essas forças, seria impossível. Porque os outros sentidos não dá para ver, se não é evidente, audiente, cheirar. Então só dá pela mediunidade. Então todo mundo é médium. Imagine como é que anda a humanidade. Esses casos de crueldade, todos eles são conduzidos como marionetes, tanto quanto os casos de extrema bondade. Tem a presença dos bons espíritos, também estimulando a gente a fazer o bem. A mediunidade é o sentido novo. Os espíritos revelavam, chegará a era do espírito. É aqui mesmo fala, foi na introdução. A era do espírito, que provavelmente, segundo algumas outras doutrinas, chama que será um milênio de desenvolvimento desse sentido novo da mediunidade. Porque no futuro, nos planetas superiores, ninguém vai para centro da comunicação. Nos planetas superiores, a intuição, a mediunidade já é um sentido que todo mundo tem. Então eu estou vendo Josi, rapaz, não é que eu estou vendo os amigos aqui atrás? Não estou vendo os amigos atrás de Josi, desencarnados? O futuro é assim. Intuitivamente a gente sabe. Então ninguém se assusta com a morte. Na revista Espírita, Kardec pergunta a São Luís, ele explica. Ninguém tem medo de morrer. Todo mundo vê os que já morreram. Por que vai ter medo? Eles estão vivos. Um homem vive em média encarnado 500 anos. Um menino de 6 meses tem a inteligência de um homem de 30 anos na Terra, nos planetas superiores. Imagine, 6 meses, inteligência de 30 anos. Então não vai ter medo de morrer. Medo de morrer é para planetas como o nosso, né? Então, que a gente Você assistiu aquele filme, é o filme, não é o desenho, Avatar? Já, muito bom, assisti 2 vezes. Eu não canso de assistir aquele filme. Muito bom. Filme fantástico. Principalmente quando chega naquela árvore da vida. O filme... É uma interligação, né? Ser humano, que no caso, né, botaram um ser extraterrestre, que são os avatares, com o ar, os animais, as plantas e a água e a terra. Ele trabalha muito os elementais. Ele interliga tudo, né? E tudo ele diz que há vida. Tudo está interconectado. Mesmo pós-morte. É um filme espiritualista belíssimo, né? Fez muito sucesso no cinema. Então vamos lá aqui mais. Cadê? Detemos apenas, né, na mediunidade. Buscando... Um momento aqui, peraí. Que o meu neto viciado dormiu. Ele já dormiu, Edna? Buscando aliviar a atmosfera de indagações, que Hilário. É o neto, né? Pensei que ele tinha dormido. Você está onde, Tereza? Para tomar. Entretanto, em casa. Buscando aliviar a atmosfera de indagações que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo, ponderei. O quadro sob nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Tudo aquilo que a gente falou. Ele vai trabalhar isso em que livro? Mecanismo da Mediunidade, o 11º livro, né? Ele faz 13 livros, né? O 11º livro ele vai dedicar um capítulo chamado Mediunidade Ignorada. Aí ele pega o exemplo do homem lendo jornal, né, filha? O homem pega o jornal todo dia de manhã, Josimir, ó. Então, hoje em dia é o celular. Porque a tecnologia da época era o rádio, televisão que estava começando, mas só quem tinha era barão, e o jornal, né? Que mesmo assim quem podia comprar é quem tinha dinheiro, né? Então, o homem pega o jornal todo dia de manhã. Normal. Eu quero saber como eu assisto televisão. Eu vejo esporte, eu vejo a notícia da celebridade, eu vejo outro. E aí ele disse que começam a se estabelecer as imagens do que eu estou lendo. Todavia esse homem, ele para sempre na notícia naquela parte do jornal que é só de crime, né? Policial, parte policial. Eu nem sei se ainda tem, que eu não leio mais jornal assim. A parte policial.
Esse homem só gosta da parte policial. Ele lê o jornal todo, mas ele para na parte policial. E ali ele fica um tempão, concentrando a mente. Aí ele fala, André Luiz, se o homem pudesse enxergar as formas pensamento, pensamento é matéria, estabelece uma forma, que estão apavorantes. Fulano foi acusada de um crime, essa jovem aqui, é de homicídio. Aí ele já imagina como foi o homicídio. E a facção tal matou 3. Aquilo ali. Aquilo, se ele estava no canal 11, ele já desceu para o canal 3. Na frequência de todo mundo que está lendo o jornal. E gosta de violência, encarnado e desencarnado. Ao sair dali, provavelmente ele vai comentar, André Luiz cita, 10 crimes. O crime que mais apavorou ele, que mais chocou, é o que ele vai comentar com Ferreira, quando ele encontrou Ferreira. Ferreira, você viu aquele crime? O homem tirou a cabeça de 3. Ferreira, é mesmo? Eu também vi. Pronto, aquilo já é coisa. Os desencarnados estão sendo atraídos, né? Que gostam do mesmo assunto. Não precisa estar junto a gente, não. Não precisa estar junto. Porque se eu ligar meu celular agora, eu falo com minha filha em Portugal. Ela não precisa pegar um avião para me responder. Eu entro em contato com ela lá. Vejo ela, ela mostra meus netos, conversa. Pelo celular. Imagino pelo pensamento. O espírito está no umbral. E ele é assassino, eu já entro em contato com ele. Lá. Já em contato com os outros, os encarnados também. Todos nós, viu? E aquele ali está se nutrindo, né? Se nutrindo a nossa aura, e aquilo a gente absorvendo no nosso perispírito, porque o perispírito se assemelha a uma esponja, capítulo 14 da Gênesis, onde ele anda, a gente absorve os fluidos. Eu estou absorvendo aquilo que eu gero. Imagina, aí depois eu vou para o centro, eu quero receber Bezerra de Menezes, depois que eu chego no meio do caminho. É isso. Aí é demais. Impossível. Impossível. Isso. Eu vou com a aura toda pesada, encharcada, toda densa. E quando os espíritos me veem, o espírito faz até Pai Nosso. Meu Deus, cruz credo. Diz que não pode ser possível. É possível, Tereza. Mas Bezerra de Menezes que não seja o nosso, né? Nosso mentor. Bezerra da Silva. E aí, Tereza? Tereza, fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Então nós não somos prepotentes, mas a gente está dizendo, não somos melhores que ninguém. Mas aquilo que a humanidade vai fazer, Maria Antônia está fazendo, que é o quê? Estudar sobre mediunidade. Isso não torna a gente superior, tenho mais luz, mas no entendimento, sim. No entendimento, aí, bom, você usar a palavra certa. Se torna a gente, a palavra foi fantástica, mais responsável. Porque o outro não sabe, ela se envolve sem perceber. Mas eu sei. Quem vai ser cobrado? Eu. Se eu me deixar envolver. O outro pega o meu, eu não tenho carro, mas pega um carro e me dá uma fechada. A pessoa está normal. Tem muito é dado. Eu tenho que orar por ele. Oh meu Deus do céu, vá infeliz. Vá com Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? É isso. Eu não sei quem está no lado dele. A Dejailson, é para ele, isso aí. Ele não está aqui não, ele se manda. Quer dizer, isso aí, o caso que Tereza contou, aquele é um caso impressionante, cara, do marido dela. Ali a mediunidade está toda envolvida. É a mediunidade que eu falo, o sentido. Eu falo a espiritualidade inferior e a superior. O problema é que a pessoa só se deixaram levar. Como é que alguém olha para alguém e alguém telefona para outro e vem e mata o rapaz? Lá em frente ao meu trabalho tem um jovem. Fizeram passeata lá em frente. Ele vai para a Barra. O irmão é advogado, o outro é funcionário público. Ele vai para a Barra. Isso não deve ter uns 3 anos. Vai. Alguém olha para sua noiva. Não bebendo no bar. Ele só anda armado. Jovem de olhos claros, branco. Matou o outro. O que aconteceu? Contratou um advogado e entrou para a igreja evangélica. 2 anos. Em frente ao meu trabalho. Em frente. 2 anos. Sumiu de casa, né? Porque fizeram passeata em frente, pedindo justiça, descobriram a casa dele. Mas ele, porque não tinha câmera, então não teve prova, os amigos, os outros, o bar não estava cheio, enfim. Respondendo o processo. 2 anos na igreja, aí eu vi anteontem lá, já na igreja, no clima. Me escudei dentro da igreja por um tempo, um bom advogado, e estou livre. Ele está livre, Maria Antônia.
E a consciência dele? A questão é A essa. consciência dele está pesada. Por Todas as vezes que ele vira algo parecido, ele vai se lembrar. Ele pode até fazer de conta que não está ligando, mas aqui dentro está lá, ó, Com apontando certeza. para ele. Então veja que isso acontece com a humanidade inteira, a mediunidade. Então a pessoa dizer que médio só é eu, Ferreira, que vai para o centro, é um profundo desconhecedor. A mediunidade é um sentido novo. Não é só aspecto da comunicação, é o que ele está dizendo. É uma força mental. Ela é um imã. Então se eu pego um jornal e só leio a página de crime, André Luiz vai dizer, só fixo naquilo, eu estou atraindo como imã psíquico a quem? Eu estou atraindo espíritos que só gostam de crime. Então ele vai dizer que as formas mentais que eu elaboro e que se agregam em mim, se a gente pudesse enxergar, seriam apavorantes. São formas medonhas. Aí a gente vai, por isso que Chico Xavier, quando uma vez abraçava a pessoa, só Deus, ele dizia, a biografia dele, porque pessoas, ele falou, eu vejo escorpiões, serpentes nas auras das pessoas, em algumas pessoas, com corpos lindos, coisa linda. Pessoa que só vive no mal, só vive nessas coisas ruins, no pessimismo. Então ele continua, sim, concordou o orientador, né? Faculdades medianímicas, né? Não é faculdade mediúnica. A gente já sabe. Mediunidade não é só mediunidade, isso é uma capacidade. Amanhã eu estarei no centro, se Deus permitir, na reunião mediúnica, utilizando um aspecto da minha mediunidade, que é de comunicação. Médio, instrumento de comunicação. Mas ele tem meu componente anímico. Anímico é a alma. Então, quando eu saio de lá, eu não perdi. Isso é um sentido. Porque se eu enxergo, apaga a luz. Tereza estava sem energia elétrica na 10. Ela buscou um ambiente que tinha luz, porque senão não enxerga nada. Mas quando voltou a luz, Tereza tem um sentido que a visão voltou a enxergar. Vê o claro, vê tudo. Então a faculdade mediúnica não fica situada lá dentro. Ela está na humanidade inteira, dependendo do grau. E qual o grau que difere da gente e dos outros? É que eles não têm ainda o que Emmanuel chama capacidade de comunicação. Não se prepararam, não se desenvolveram para isso. Mas o restante ele tem. Se eu leio um jornal e só fico na parte policial e comentando com todo mundo, eu estou usando a mediunidade, eu estou entrando em contato com assassinos e com gente que só gosta de notícia ruim, encarnado ou desencarnado. E muitas vezes vão se associar, como ele vai dizer aqui agora, faculdades medianímicas. Eu vou tirar aqui o coisa de Tereza, que eu não sei por que dá esse retorno só dela. Na hora que você quiser falar, você porque fica como se fosse um ventilador. Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Então, reforça, né? Todo mundo é médium. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influência recíproca. Aqui ele resume tudo. Maria Antônia pensa. Não é isso? O animal pensa fragmentário, né? Ele pensa quando tem fome, pensa para ter sexo. A ciência que monitora os animais já sabe isso. Que André Luiz tinha dito no livro Evolução em Dois Mundos. O animal superior, o macaco, o gato, né? Dizendo, eles pensam fragmentariamente, movido pelo instinto. Mas o nosso pensamento não para nunca. Não tem como parar. O dirigente da mediúnica pare o pensamento, é um dirigente que está equivocado. Eu não tenho como parar meu pensamento. Eu tenho que concentrar meu pensamento. Então, quando ele faz uma prece, lê a leitura e faz uma prece, deixo de pensar no Bahia, deixo de pensar no Jornal Nacional, no dinheiro, na falta do dinheiro, na conta da Coelba. Eu me concentro no que o dirigente está dizendo. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não paro de pensar. Nosso pensamento é constante. Constante. Ninguém para de pensar. Aí você vê aquelas pessoas meditando 2 horas. Ele está com a mente concentrada. Ele está no estado alfa, se não me engano. É aquele estado alfa, onde ele se liga às correntes superiores da vida. O pensamento dele se desligou do mundo físico, mas o pensamento dele é constante. Ele está ligado a um Brahma, um hinduísta, Buda, um budista. Então, nós
E quando você pensa, Maria Antônia pensou, estabeleceu correntes mentais, sintonia. Porque eu não sei qual é a frequência de Maria Antônia. Vamos botar canal 11, canal 5, como eu estava falando. O pensamento de Maria Antônia foi em Bezerra. Pedindo a Bezerra, ela vê uma jovem pobre na esquina. Ô doutor Bezerra, ajude aquela mãe que é pobre. Eu não tenho nada no meu bolso para dar. A Bezerra fez isso várias vezes. O pensamento de Maria Teresa bateu 11, frequência 11, que aqui na Terra é canal Globo. Passou eu, vi a jovem, não me tocou em nada. O fariseu da parábola do samaritano e o diretor. Pensamento de indiferença. Caí para o canal 5. Colei com os indiferentes. Passou um outro lá. Olha aí. Pobre desse jeito não vai ter mais filho. Miserável dessa. Desceu para 2. A frequência de cada um. As correntes mentais que eu estabeleci. Eu estabeleci com os indiferentes. Amanhã eu estarei precisando também. Maria Antônia, com Bezerra e os espíritos da faixa dele. E aquele que diz para aí, dependendo do Bolsa Família, mais uma para eu trabalhar e pagar. Olha lá, mais uma infeliz. É eu que vou ter que trabalhar e dar o dinheiro a ela. Que frequência mental é dele? Foi a de Bezerra? Com absoluta certeza não foi. Porque Bezerra tirava até do dele e dava. Como ele deu à mulher o vale transporte, depois se lembrou que não tinha nada e foi andando 3 horas de relógio para casa. Depois de um dia de trabalho. Quando ele não, outra vez ele não tinha nada, ele falou assim: minha filha, a senhora tem fé em quem? Em Maria. Ele abraçou o mendigo e orou para Maria de Nazaré. Uma semana depois o mendigo chega com uma cesta de fruta, dizendo que conseguiu um emprego. Aí veio trazer uma cesta de fruta para eles, para ele levar. É Adolfo. Então Maria Antônia fala para cima: qual a frequência mental que eu estou? Porque onde há pensamento, há corrente. E onde há corrente mental, existe associação. Maria Antônia começou a se associar com os espíritos bons, que eles têm uma característica no livro dos espíritos. Característica dos espíritos bons qual é? Desejo do bem. Ela desejou bem à mulher no chão. Não tinha dinheiro, mas orou por ela. Pediu a Bezerra. Se tivesse dinheiro, dava. Comida dava. Característica básica de todo esse bom espírito: desejo do bem. Se associou a ele. E toda associação é interdependência e influência recíproca. A partir daquele momento, daquela prece que Maria Antônia fez, Maria Antônia vai atrair o guardião daquela moça e outro, que vai influenciar ela, Maria Antônia, sempre para o caminho do bem. Nunca mais você deixará de ter assistência daquele irmão, porque você ajudou o seu pupilo, pelo menos com a prece. Se tivesse dinheiro, dava um pão, um alimento. Então, quem é que escolhe isso que ele falou antes, quando a moça falou? Quando ele falou, e se ela não aguentar o gênero de prova, caluniada de assassino? Ele falou, se ela não quiser, só se ela não quiser, que ela não vai ter força para suportar a calúnia, que vai ser dura. Você ser acusada de calúnia e ela é celebridade, quando abriu a porta de manhã, os jornalistas estão na porta. Você matou mesmo? Você matou? Não tem mais contrato, perde tudo. Perde contrato, perde patrocinador, perde tudo. O povo tira logo a sua marca, que ninguém quer associar a sua marca a uma assassina, uma suspeita de assassina. Perde tudo. Essa pessoa vai para as drogas ou vai se matar. É isso que o obsessor quer. Mas o Espírito falou aqui: a lei não confia problema de trabalho superior à nossa capacidade de solução. Repito, Deus não dá uma cruz superior às nossas forças. É isso que ele está dizendo. E ela escolheu, a jovem escolheu o gênero de provações que atravessa. Não existe azar nem sorte. O Espírito está vinculado a ela. Ela escolheu esse gênero e ela tem força, porque ela se achou com força para suportar ser caluniada de assassinato e não estabelecer no seu pensamento sintonia com os assassinos do mundo espiritual. É fácil, só é falar. Mário, eu, quando entrei no trabalho, né, com uns 3 meses, já falei isso, sumiu um milheiro de papel e a minha chefa atribuiu a mim porque eu tinha pedido para usar. Então ela disse, não use que não pode, né? E aí eu pedi, pronto, não pode, guardei. E aí ela não achou o culpado, não disse diretamente, né? Mas deu uma espiadinha.
E aí, quando eu já não tinha mais forças para me defender, né, com minhas palavras, eu parei numa sala, olhei para o alto e disse: Deus, me socorre. Viu aquela luz, não é? Para eu chamar uma outra pessoa para confirmar que realmente o pessoal pegou a folha. Quando eu olhei, eu não esqueça disso nunca. Quando eu olhei para o alto, eu disse: oh Deus, só tenho voz agora por mim. E aí fui lá, viu aquela luz para eu chamar a menina. Chamei, correndo o risco de ela negar, né? Não querer sustentar. Quando chegou lá, ela disse: não, nós usamos. Mas já estava, né? Por ser condenada como ladra, né? De um milheiro de papel. Então, é isso. Veio aquela luz, não é? Isso então, dói, Célia. É uma dor quando você é caluniado. Aí dá para você medir como é que Jesus se sentiu. Porque ele só fez o bem e foi acusado de malfeitor. Como é que ele passou aquela noite e subiu aquela cruz? Com aquele povo que ele fez o bem, caluniando ele. Emmanuel faz esse destaque. Todo mundo vai passar por isso para experimentar o que Jesus passou. Agora vai chegar. Agora você tinha que fazer igual a São Francisco, Josemete. São Francisco caminhando, ele caminhava, né? E Teresa tinha que fazer assim. Aí um lugar frio na Itália. Aí no inverno, ele com os seguidores bate a porta de um mosteiro. Mas na época, a igreja não queria ele mais, queria expulsar ele. Né? Porque ele, a pobreza, enfim, diante da opulência da igreja, ele bate e pede um abrigo, a neve caindo. E ele só usava aquela capa, ele e os outros, né? Todo mundo tiritando de frio, 6 horas. O padre olhou: quem são vocês, mendigos? Aí, Francisco de Assis, sou padre também. Desse jeito, vestindo essas roupas pobres? Então, sim, nós somos pobres, mas aqui não é a igreja do Senhor. E o Senhor não era carpinteiro? Dê uma vaga para a gente entrar, para a gente passar a noite. A gente trabalha durante a noite. Ou de dia a gente compensa. A gente limpa o que for. Não aceitamos pobre. Bateu a porta na casa. Aí ficaram no gelo. São Francisco de Assis começou a pular e dar risada de alegria. Pronto, enlouqueceu. Aí o leão pergunta a ele: Mas o senhor estava de alegria? Ele falou: você ouviu o que o padre falou com sabedoria? Ele falou, quando ele bateu a porta: Deus tome conta de vocês, o padre falou. E fechou a porta. Ele falou com sabedoria. Antes eu precisava dele. Agora a gente tem a Deus. Nada vai acontecer. Isso é que é confiança. Um abraçou o outro e passou a noite. E ninguém morreu. Agora a gente tem Deus. Você queria algo mais do que isso, meu filho? Aí vamos orar pelo padre. Porque eu precisava ouvir isso. Quando me faltar a ajuda dos homens, nunca falta de Deus. Francisco de Assis. Agora isso é espírito de alta envergadura. Não é à toa que ele é João, o evangelista, reencarnado. Quando não tiver ninguém, Ferreira, você tem Deus. Com certeza. Não tem Jailson, não tem. Então, a pessoa está numa aflição terrível, não tem amigo nenhum. Você tem Deus, Teresa falou. Deus me ajude. Confiança. Viu, Sérgio? E é no momento máximo da aflição. Né? Hein? Momento máximo da aflição. Você está no limite máximo. Deus está com você. Máximo. O que acontece? Agora, quem não tem Deus, se desespera. Eu poderia não estar aqui no estudo. Quer dizer, porque a gente lê o evangelho lá no centro. O problema do homem é confiar mais em si do que em Deus. Né? Homem muito, que confiar no homem, né? O homem tem que ter fé nele. Né? Mas a questão, quando ele diz no evangelho lá, a questão do homem é que ele confia mais em si do que em Deus. E sem Deus não se faz nada. Né? Então, a gente... Eu vou encerrar só o parágrafo. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, né? A fim de que atrairmos, vou grifar aqui, é aquilo que eu falei com Maria Antônia, diante desse exemplo. Ela orou para Bezerra, atraiu quem? Os bons espíritos, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam, trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constitui os meios, ele dá dica aqui, os meios, né? Mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos, a Francisco de Assis na prece, é dando que se recebe, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias
segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Então não dá para iludir, né? Porque ao mundo espiritual vê as nossas ideias, não vê aquilo que eu falo, já praticamente não interessa para os espíritos, porque eu já pensei, eu já senti. Então ele dá a dica aqui, trabalho digno, trabalho mesmo. Vai trabalhar, Tereza é professora, trabalhe com dignidade no seu trabalho. É empresário, trabalhe com dignidade. Seja bom. Não é seja distribuindo dinheiro, seja bom. Diante da situação, tenha condição de ajudar financeiramente. Nesse exemplo que eu dei, ajude. Se não tem, ore pelo menos. Compreensão fraterna. Isso aqui é dentro de casa, né, Ferreira? A compreensão. Para mim, esse é o maior exercício que deve ter dentro de casa. Então é o mais difícil, né? Compreensão, tolerância com aqueles que vivem conosco. Serviço aos semelhantes, né? Todo mundo aqui já faz alguma coisa. O respeito à natureza, Ivan não está aqui. Então, por que você não tem respeito à natureza onde você nasceu, pô? Joga lixo na rua, destrói, quer destruir árvores apenas para plantar capim, só matando, não quer saber se tem um ninho de passarinho, se não tem nada. Vai destruindo tudo sem buscar uma construção, avaliando o terreno. Oração. E a oração é a ferramenta, Josimere, que todo mundo tem desse primeiro exercício da mediunidade. O evangélico está orando, ele está exercitando a mediunidade. Porque ele está buscando quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui no lado dele. Está invisível, então ele está exercitando a mediunidade, só que ele não aceita usar esse termo. Mas é uma força psíquica. Ele não vai dar a comunicação do Espírito Santo só às igrejas neopentecostais. Se ele for de outra corrente, ele não dá. Não dá. Ou seja, mas quando ele dá a comunicação do Espírito Santo que fala em línguas, ele está exercitando um aspecto da mediunidade, que é de comunicação. Mas quando ele ora na sua Bíblia, quando ele lê a Bíblia e estuda, ele está exercitando um aspecto da mediunidade, né, que é de interpretação, que é anímico. Então a gente sai desse limite, desse cabresto. Média é só espírita que vai para o centro. Isso é um cabresto. Está botando aqui, na mediunidade é um sentido novo, que graças a Deus nós já estamos estudando. Todos os outros estudarão. Todos. Farão isso que Jailson está fazendo. Os espíritas vão dizer, sem exceção, todos terão que ler a doutrina espírita para compreender, porque nenhuma doutrina das terras explica a mediunidade como espiritismo, porque ela não é explicada de baixo para cima. Seria impossível. Eu vejo Jailson dando comunicação, eu explicar a Josimere, eu não tenho. Quem é que explica? O espírito que vem para o Jailson explica, e aí escreve as obras. É os que fazem as obras que explicam a gente como é que é. Então, é uma ciência onde nós estamos mergulhados nela. O livro, né? O livro aprofunda o livro dos médiuns, a gente não tem como ficar voltando, mas todo mundo que está aqui, a gente espera que tenha pelo menos lido o livro dos médiuns, porque aqui ele não sai do livro dos médiuns. Eu sempre fico impressionado, falo com o Ferreira, como é que um homem de madrugada escrevendo Chico Xavier, a pessoa o livro de Chico Xavier, você pegar a codificação, não sai. Ele não sai da codificação. Não sai. É só alinhado aquilo ali. É alguém que veio, como a gente vai ver onde, capítulo 16, mandato mediúnico, que é Chico Xavier, com pseudônimo chamado de Ambrosina. Eu vou explicar por que ele é Chico Xavier, hoje é provado. Mas a gente vai dar continuidade quando a gente vai ver. Mandato, aí sim, é um médium especial. Veio com mandato superior para trabalhar, servir só na mediunidade. 75 anos, dormindo 3 horas e meia por dia, só, para trabalhar com mediunidade. Quanta gente foi curado pelas mãos daquele homem e os espíritos. Ele passar na janela, o homem com a perna aberta, o médico, a mulher chorando, agricultor, pobre, casa de barro. O médico mandou arrancar a perna para os homens gritando, Chico, pelo amor de Deus, Chico, eu vivo da minha roça, Chico. Oh, eu nunca fui em sua casa, essa casa de espírito, mas não deixa arrancar minha perna, eu vou morrer, eu sou pai de 4, 5 filhos, sei lá. Entre aí, Chico olhou para o relógio, eu estou atrasado para o trabalho. O senhor ora, tem fé em quem? Virgem Santíssima orou e foi embora. Mas Chico não vai entrar não. Ore, bote um copo d'água. Aí, e ore para Maria Santíssima. Quem sabe
No outro dia, que eu vou orar também no meio do caminho. 5 dias a perna do homem cicatrizou. 2 semanas ele estava trabalhando. Que médio absurdo. A mulher chega com tuberculose, Josimeire, e pede a ele a receita, o dinheiro para comprar a medicação, as injeções. Aí Chico olhou pro bolso sozinho, não tinha um centavo. Aí ele falou assim, me dê a receita aí. O médico mandou tomar quantas injeções por dia? 2, 3. Aí ele falou, doutor Bezerra tá mandando foi isso aqui. Pegou a receita da mulher e rasgou. Aí você põe água e engole o papel. A mulher, amparada pelos filhos, pele e osso, vomitando sangue. Desenganada. Os filhos falaram, você é um charlatão, louco. Meu filho, o remédio é só ponto de vista. Doutor Bezerra está dizendo para orar na fé que ela tem. E esperar a resposta de Deus. 2 meses, a mulher volta robusta, levando frutas para ele, totalmente curada. Quer dizer, a gente está longe, a gente vai ver aqui, ó, capítulo 16, é Chico Xavier, com o nome de Ambrosina. É isso, sem precisar fazer nada. Vamos lá fazer a nossa prece de encerramento. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos reunidos novamente. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, que encontra-se presente conosco, representado pelos Espíritos bons, que se interessam por nós, pela nossa evolução, trazendo aqueles outros que já ansiam participar conosco desses singelos, simples encontros, onde nos reunimos em torno de uma obra vertida do mundo espiritual superior até nós, para a compreensão de um sentido novo, ao qual toda a humanidade tem, a mediunidade. Que possamos utilizá-la no nosso dia a dia, o que não significa exercitá-la na prática no nosso dia a dia, mas utilizá-la quando estendemos as mãos, dando pães, sopas, roupas utilizadas a alguém que passa fome, a alguém que caminha nu, que possamos utilizá-las quando oramos por alguém, mesmo aquele que nos ofende, que não nos compreende. Isso é o exercício com Jesus da mediunidade. Eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui, cada um no limite das suas forças, vem fazendo. Que Jesus abençoe a todos nós, aos nossos lares. Que Jesus abençoe a todos os espíritos que sofrem. Passarão o seu sofrimento, se tiverem vontade de se renovar espiritualmente. Muita paz para todos. Boa noite. E gratidão, né? Pelo estudo.